Quando ele enviou o seu filho Jesus para me salvar, para te salvar, ele não colocou ali o sentimento. Observe que todo o plano de Deus, ele é feito com a razão de viver, a razão da vida. O plano de Deus, do Deus Pai, para minha e para a tua vida, é a razão de nós vivermos. Por isso ele pegou o seu filho e entregou por mim e por você. Da mesma maneira o Senhor Jesus agiu. Em momento algum, o Filho de Deus se utilizou do sentimento, mas o tempo todo ele viveu pela razão. E não é que o Senhor Jesus não tivesse sentimento. Lembre-se que o Senhor Jesus chorou. O Senhor Jesus sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu a dor. No momento em oração no alto do monte, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o sentimento ou não é? Sim ou não? É o sentimento. Mas olha quem funcionou, a razão. Mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. O Senhor Jesus tinha o sentimento, mas ele se utilizou da razão. Não é que eu e você não possa ter sentimento, pessoal. Você tem que ter o teu sentimento que te move, mas ele não pode ser a razão de você viver. O teu sentimento não pode ser a razão de você construir um casamento, porque vai dar errado. O teu casamento tem que ser construído em cima de uma razão. A tua família tem que ser construída em cima da razão de você viver, de você lutar pela sua casa, pela sua família. A tua vida na presença do Senhor Jesus tem que ter uma razão. A tua vida com o Senhor Jesus tem que ter a razão que te move para você se manter diante dele. Você está vendo que o que leva as pessoas a permanecerem diante de Deus, ou com um projeto de vida de pé, ou um casamento abençoado, é a razão? A razão que você tem para enfrentar a luta do amanhã, pela razão de viver em Cristo Jesus, eu quero fazer a vontade dele, mesmo que essa vontade seja um sacrifício para a minha vida. Só esse tipo de pensamento vai levar as pessoas a construir vida em Cristo Jesus. Só esse tipo de planejamento de vida vai levar um casamento a ser abençoado, vai levar uma família a ser uma família guardada e protegida por Deus. Tenha o seu sentimento, mas não se utilize dele. Use a razão de viver, porque quem vive pela razão não olha para um defeito do outro e esconde tantas qualidades. A mulher e o homem que vive pela razão não olha para um defeito daquele ou daquela que está do lado e finge que não viu todas as qualidades. O mesmo nós devemos aplicar na vida com o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer do que Ele já fez na nossa vida. Muitas das vezes a pessoa, por ela se utilizar do sentimento, ela olha para o defeito da igreja e esquece das qualidades que está no Senhor Jesus. Outras vezes, o sentimento da pessoa leva elas a ver o defeito do pastor e esquecer das qualidades que está no Senhor Jesus Cristo e no reino de Deus. E na maioria das vezes, as pessoas se afastam da presença do autor da vida por não reconhecerem o que ele fez por elas e o sacrifício que ele realizou, entregando a própria vida pela tua salvação. Porque as pessoas estão usando sempre um sentimento ou a emoção. Aí elas esquecem da razão porque elas estão de pé, porque elas têm saúde, porque elas estão vivas. São muitos homens e mulheres que, por se utilizarem de um sentimento próprio, abandonaram a sua fé, abandonaram o Senhor Jesus Cristo, porque eles encontraram um motivo, usando o seu sentimento, para se afastar
da casa do Senhor, para se afastar da presença desse Deus, porque eles nunca tiveram uma razão para permanecer diante dele, louvando e adorando ao Senhor Jesus por todos os dias da sua vida. Lembre-se disto: sem uma razão de viver no Senhor Jesus Cristo, você um dia vai abandonar ele. O teu sentimento vai te levar a se afastar dos caminhos dele, se você não tiver uma razão de permanecer com ele. Se você não encontrar uma razão para fazer do Senhor Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, e andar com ele todos os dias da sua vida, acreditando que ele é o único Deus que tem salvação. Fora do Senhor Jesus Cristo não tem salvação. O único Deus que tem salvação para a humanidade é o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo afirma: ninguém vai ao Pai senão por mim. Você está vendo a razão que eu tenho para estar aqui? Isso não é um sentimento que eu estou passando para você, isso é uma razão de viver. Para mim ter salvação, eu tenho que estar ligado ao Filho, para que eu chegue ao Pai, porque ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. O Senhor Jesus é a única porta que leva para a eternidade. Não basta você viver falando em nome de um Deus, se esse Deus não for o Senhor Jesus Cristo. A humanidade fala em nome de um Deus, mas não é o Deus que salva. Esse Deus que o mundo fala pode ser o Deus que vai dar um carro, que vai dar uma casa, que vai dar um apartamento. Pode ser o mesmo Deus que ofereceu para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. O Deus que o mundo fala pode ser o Deus que falou para o Senhor Jesus: se tu se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Você está vendo que esse Deus que o mundo fala, que dá riqueza, que dá ouro, que dá prata, que engrandece as pessoas, não é o Deus que tem salvação? É o Deus desse mundo. Quando você ouvir as pessoas falando o tempo todo em nome de um Deus, sem citar o Senhor Jesus Cristo, coloque os seus ouvidos bem abertos e as suas barbas de molho, se tiver. Se não tiver barba, coloque o queixo. Amém, pessoal? Se você ouvir um familiar seu se desbocando, falando em nome de Deus, 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 porque Deus é muito bom, porque Deus me guarda, porque Deus me protege, eu não preciso de uma igreja para ter Deus, eu não preciso estar ouvindo pastor para ter Deus, essa pessoa está trabalhando como um falso profeta para enganar pessoas. Mesmo que ela esteja dentro de uma igreja, ela se transformou num engano e numa mentira, porque vida eterna está no Senhor Jesus Cristo. Repito, não existe salvação em um outro Deus, senão no Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. E ele mesmo afirmou que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai entrar no reino dos céus senão pelo Senhor Jesus Cristo. Você só vai entender essas coisas se você viver na razão. Se você viver pelo sentimento, o teu sentimento vai te desviar para o Deus mais fácil de viver com ele. Não esqueça o que a palavra de Deus fala. O mundo já é do maligno. Existe um Deus, um suposto Deus, nesse mundo, que todos falam em nome dele, que não é o Salvador da humanidade. Existe um suposto Deus, que todos falam em nome dele. Deus é muito bom, Deus me guarda, Deus me protege, Deus me deu carro, Deus me deu casa, Deus me deu apartamento, Deus me dá saúde, Deus é proteção da minha família, mas não é o Deus que tem salvação, porque o Deus que tem salvação, o nome dele é Jesus Cristo,
o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Nesse nome, todo joelho se dobra, toda língua confessa, os principados cairão por terra, poder de demônios vão ter que bater em retirada. Pode observar, vocês que estão aqui, qual o sentimento que os seres humanos estão usando. Todos os seres humanos falando em nome de Deus, as igrejas falando em nome de um Deus, todos que falam em nome de um Deus, mas não é o Deus que tem salvação. O Senhor Jesus Cristo tem sido colocado de lado nessa história, e essa humanidade vai acabar perdendo a salvação, falando em nome de um Deus, que é o mesmo Deus que ofereceu para o Senhor Jesus Cristo todos os reinos do mundo e a glória deles. E se ele se prostrasse a ele, ele daria todo o poder que está no domínio dele.